Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à continuidade do estudo do livro Nosso Lar, onde neste sábado 23 de maio de 2026 estou de volta. Vamos hoje estudar o segundo prefácio e mensagem de André Luiz. Vou passar para vocês algumas breves informações muito importantes para que nós possamos compreender um pouco melhor o livro Nosso Lar. Nós temos, pessoal, uma história do qual o próprio Chico Xavier nos conta que André Luiz e os espíritos, enquanto ele dormia, vêm e tiram o Chico Xavier em corpo astral, o tiram do corpo e o levam para um passeio em Nosso Lar. Isto aconteceu para que ele pudesse conhecer um pouco mais do mundo espiritual Nosso Lar, da mensagem que André Luiz nos passava e para também nos trazer melhores informações. Outro fator importante que eu quero comentar: às vezes muitas pessoas não acreditam que as obras de Chico Xavier ou outros médiuns sejam a continuidade das obras de Kardec. Porém, pessoal, eu tenho uma frase aqui do próprio Allan Kardec que eu quero passar para vocês, onde ele diz: eu não vim trazer a última palavra, eu vim trazer a primeira palavra e outros virão dar continuidade na obra. Então, eu acredito que sim, Chico Xavier veio dar continuidade na obra, como Divaldo Franco, Isabel Salomão, entre outros médiuns dos quais nos trazem grandes conhecimentos do plano espiritual. Por que é importante estudar sobre o plano espiritual? Vou falar algo não no sentido de que devemos esperar pela morte, mas estudar sobre o plano espiritual. Os espíritos de luz, espíritos benfeitores, nos ensinam que, através desses estudos, nós nos preparamos melhor para o plano espiritual. Então não é algo que nós vamos ficar pensando de forma negativa, não é algo que pensar em estudar significa que vamos estar querendo o desencarne, não. É algo que vai vir em nosso auxílio, é algo que vai vir para nos ajudar para algo que um dia, cedo ou tarde, todos nós vamos passar, é inevitável. Então não tem como fugir. Então vamos trazer agora o nosso estudo aqui sobre a mensagem de André Luiz, o segundo prefácio. Eu vou aproximar, pois acredito que assim facilita. E vou também, pessoal, marcar aqui, ó, para que a gente possa compreender. Só deixa eu ver aqui, está aparecendo bem, tá? Então vamos ler essa primeira parte e vamos comentar um pouco sobre o que estamos estudando. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar intenso, copiando-lhe a expressão. A alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos, aqui e ali. Avolume-se em expressão e purifica-se em quantidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Então vamos falar um pouco sobre esta primeira parte, da qual lemos agora. Então aqui nós podemos observar, como já diz o próprio início, a vida não cessa. Ou seja, nós passamos simplesmente do corpo material para o plano espiritual. Nós somos espíritos, é isso que nós precisamos compreender. E desencarnar não é o fim da vida, é o fim do nosso corpo físico, mas não o fim da vida. Porque nós passamos por diversas vestimentas, por várias indas e vindas entre o plano físico e o plano espiritual. Encarnamos, desencarnamos, ora estamos vivos em um corpo físico, ora estamos vivos em um corpo espiritual, mas a vida não cessa. Ela só muda de planos, só muda de lugar, mas continua sempre. Perdemos o nosso vestimento físico, porém, quem nós realmente somos continua. Nosso espírito continua sua jornada, continua sua caminhada em um novo plano, para rever seus erros, se arrepender e aprender. E desta forma, um dia, possa retornar novamente e viver novos aprendizados. Então, isso aqui, como aqui mesmo diz, a vida, nós recebemos diversos afluentes de conhecimentos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Vamos continuar. Cessar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Isso aqui é algo bem interessante. Aqui mesmo, André Luiz nos passa nessa mensagem. Morrer é simples. Nos é ensinado no livro dos Espíritos que os espíritos sofrem mais para nascer do que para morrer. Quando nós ouvimos essa expressão, nós pensamos: será que realmente? E eu vou explicar o porquê. Tenho certeza que vocês vão compreender. Por que cessar os olhos carnais, morrer, é simples, e encarnar novamente é mais doloroso ainda? Para quem quiser, pessoal, compreender um pouco mais depois, eu não vou ler aqui porque eu vou passar já algumas informações e para não ficar longo o vídeo.
No Livro dos Espíritos, as questões 154 e 155 fala sobre esse assunto, sobre que os espíritos sofrem mais ao reencarnar do que ao desencarnar. Mas o que eu quero passar aqui para vocês hoje é que a morte, ela natural, geralmente é um desprendimento gradual e menos doloroso do que muitos imaginam. Ou seja, muitas vezes algumas pessoas podem passar por dificuldades e sofrimentos até a morte, até o desencarne. Mas após a morte física, o desencarne é mais simples. É claro que depende de cada pessoa. Isso nós podemos estudar mais adiante. Tudo vai depender de quão apegado nós somos à parte aqui material, ao mundo material. Aí, dependendo do apego, podemos enfrentar maiores dificuldades. Nós temos relatos de pessoas que, após a morte, porque morrer é uma coisa, desencarnar é outra. A morte física, o desencarne é o desligamento do perispírito do corpo físico. E temos relatos de psicografias de pessoas que ficam por anos, às vezes o corpo em decomposição, e elas ainda estão ligadas ao corpo físico, devido ao não aceitar a morte, ao apego a esse plano físico, fica muito difícil essa desconexão. Então nós sabemos que desencarnar é morrer, que é voltar ao mundo espiritual, e reencarnar é nascer. E o porquê que é mais difícil? Vou passar brevemente aqui para vocês. É mais difícil porque o espírito ele retorna às limitações da matéria, às provas e ao esquecimento temporário da vida espiritual. Então, quando nós aprendemos que quando nós desencarnamos, o espírito fica livre do corpo, ele fica leve, e reencarnar novamente, religar-se a um corpo material, nos traz maior sofrimento. Vocês podem compreender um pouco mais depois, acompanhando as questões 154 e 155 no Livro dos Espíritos. Vamos continuar. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino do ser. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque no mundo espiritual nós vamos perceber que tudo que nós tínhamos aqui, lá, não tem importância. Muitas vezes perdemos tempo e na maioria das vezes não conquistamos os principais valores dos quais estamos aqui, que é o espiritual, que a morte não muda a nossa iluminação. Nós percorremos variados destinos, diversas existências. Muitas vezes somos pobres, ricos, mais ou menos. Viemos com sexo masculino ou feminino. Isso tudo vai ser de acordo para as lições das quais nós precisamos passar, ou pelos ensinamentos que precisamos ensinar também. E é necessário passar por diversos caminhos, onde recebemos novos aprendizados, sempre através do auxílio de espíritos de luz, de espíritos superiores. Quando aprendemos a lição, nós começamos a procurar pelo melhor caminho, para nos tornar espíritos melhores, semelhantes a Cristo. Após a morte, continuamos a ser quem éramos quando encarnados. Continuamos a ser as mesmas pessoas que éramos quando estávamos aqui vivos. Não é a morte que vai fazer uma pessoa ruim, triste, perturbada, se tornar um santo. Continuamos o mesmo, pessoal. E todos os problemas, dores e aflições que nós temos ainda aumentam, pois aqui vamos estar desconectados do corpo físico. Aqui, como nós estamos lá no primeiro capítulo, nós ficamos face a face com a nossa própria consciência. Ninguém escapa disso. E isso, sim, vai definir o nosso destino de acordo com as nossas obras. Então, quando retornamos, quando deixamos a roupagem física, como diz aqui, a nossa iluminação é o mesmo. Nós só vamos trocar de vestidos, só vamos trocar de plano. Porém, as soluções, a nossa continuidade vai depender do que cada um de nós é aqui enquanto estamos encarnados. E também da nossa vontade de mudar. Vamos continuar. Ó caminho das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Então, pessoal, nós precisamos refletir. Não é a morte que vai nos transformar em seres melhores. Não é a morte que vai nos levar a nos tornar pessoas diferentes. Não é simplesmente morrer que vai nos levar ao céu, como muitas pessoas acreditam. Morreu, foi para o céu ou foi para o inferno. Não. Desencarnar, o que significa? Que após o desencarne nós vamos colher o que nós plantamos. E para o espírito não existe descanso. As pessoas às vezes pensam, acredito que muitas pessoas falam, né? Quando eu morrer, tá muito difícil aqui, no plano espiritual vai melhorar, mas não.
a gente continua a ser a mesma pessoa, pessoal. A mudança, ela é nossa, ela é individual. Não adianta achar que a morte vai nos trazer mudança, não vai nos trazer sofrimento, caso seja de forma involuntária, né? Que não seja a hora da pessoa e a pessoa decida partir por decisão própria. Assim como o rio, nós vamos continuar caminhando. Em frente vamos receber afluentes, vamos receber apoios de pessoas, vamos receber experiências, vamos precisar de esforços, vamos precisar de ajuda. Isso vai depender de nós. Do lado de lá ou do lado de cá, nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas. Não vamos mudar, a menos que nos esforçamos. Mudamos a roupa, porém continuamos o mesmo. Nossa luz continua a mesma. Então, muitas vezes pensar que somente o simples fato, como diz aqui, de baixar o pano, vai resolver todas as questões, vai resolver todos os nossos problemas. Não vai resolver. É uma nova caminhada. Porém, nós vamos continuar sendo o que já éramos aqui. Precisamos ter consciência disso. Aqui nos explica André Luiz, né? Porque ele passou por muitas dificuldades. Nós vamos conferir isso mais adiante. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Agora vejam só que questão interessante aqui que André Luiz nos coloca. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Hein? Quantas? O que nós precisamos compreender? Que nós somos espíritos milenares e quanto mais erros, mais nós adiamos o nosso processo de evolução, mais difícil fica, mais resgates muitas vezes vamos adquirir. A evolução, pessoal, ela é individual. Existe a evolução coletiva do planeta, porém é lenta, porque depende de várias pessoas. Mas a nossa evolução é individual e a escolha depende de nós. Quem precisa dar o primeiro passo, quem precisa querer mudar, somos nós. Se cada um tomasse essa atitude, com certeza a evolução espiritual, com certeza a evolução coletiva seria bem mais fácil. Muitos falam em reforma íntima, mas poucos ajudam aqueles que estão necessitados, aqueles que estão doentes. Nós vivemos em teorias e nada de ação, que é o mais importante. Então, nós passamos por várias vestes, um século, um dia. Nós vamos ver mais adiante. André Luiz passou anos no plano espiritual e ele não tinha consciência disso. Precisamos de novas experiências, precisamos triunfar, pessoal. E a morte é um sopro renovador. Por quê? Porque é uma mudança, nos transforma para o bem ou não, de acordo com o que cada um de nós decide. Vamos continuar. E o letrado em filosofia religiosa fala em deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos em espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira, ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. É fácil, aqui já nos diz, não é fácil, é difícil. Estamos só, 100% só? Não, depende de nós, ele só, depende de nós. Nós estamos na companhia do mestre. O curso é difícil, mas nós recebemos lições e aqui, a escola da vida, é aqui. Por quê? Porque muitas vezes nós nos esforçamos. Muitas vezes nós começamos uma mudança. Porém, na maioria das vezes nós não conseguimos continuar. Nós começamos a ter a lição que precisamos, mas não conseguimos aprender o que deveríamos aprender. Falhamos no meio do caminho. E aí sofremos mais. Vamos sofrer mais. Estamos sempre, pessoal, na companhia do Mestre, na companhia de Cristo. Nunca estamos sós. Vamos nos dar conta disso. Vamos nos esforçar um pouco para continuar. Vamos lembrar que nosso estudo, que a nossa vontade de mudança, ela é gradual. Ela pode ser poucas coisas por dia, mas que vai nos transformando. A gente não vai conseguir mudar do dia para a noite. A gente não vai conseguir se transformar, mas poucas coisas que nós conseguimos mudar em uma vida vai somar para as nossas experiências serem melhores no plano espiritual, para que não chegamos no plano espiritual, em vez de nos depararmos com coisas boas, vamos parar em lugares que vão nos trazer ainda mais dores, mais traumas, mais dificuldades. Então, se nós não queremos sofrer, o esforço depende de nós. Claro, aqui, como diz, o curso é difícil,
Nós passamos por lições difíceis, nós vamos passar por sofrimentos. É impossível não passar por sofrimentos em um planeta de provas e expiações das quais nós estamos passando. É impossível. Nós estamos em um caminho de evolução. Para isso, estamos aqui. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço, pobre, quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda da realização espiritual, que compreenderem conosco que o Espírito sopra de onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo, a vosso respeito no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Então, muitas de nossas experiências são um misto de experiências espirituais, tanto de vidas presentes quanto de vidas passadas. Muitas dessas coisas que nós temos aqui no livro Nosso Lar, em estudos que eu fiz, nós aprendemos que parte do que foi psicografado aqui é da vida atual de André Luiz, do médico Carlos Chagas. Mas muitas das coisas, e às vezes muitas pessoas se perguntam que muitas das coisas não estão em sua biografia, porque muitas das lições das quais nos traz são de outras vidas espirituais. Então, as informações que Emmanuel utilizou foram tantas informações de André Luiz, do presente quanto do passado. Aqui nos fala do trabalho de que André Luiz, os espíritos de luz, fazem para nos revelar sobre a importância do que acontece no mundo espiritual. Nos alerta sobre o quanto corremos atrás do material e esquecemos de nós mesmos depois da morte. E por isso, vamos sofrer as consequências. Então, pessoal, como aqui mesmo diz, todos esses ensinamentos é para, em primeiro lugar, nos fortalecer, para trazer notícias àquele espírito que tem sede por informações a nós, irmãos da cena da realização espiritual, para que nós possamos, através deste conhecimento, nos preparar e procurar mudar. Então, como tem um ensinamento, pessoal, que nós temos a mensagem de um espírito que está vivo, mandando mensagens para vivos que pensam que ele está morto. Porque ele não está morto. Vocês já refletiram sobre isso? Como é difícil para um espírito escutar morreu e o espírito está ali vivo, sentindo todas as coisas, todas as sensações, sendo o mesmo que ele era quando antes, porém em um plano diferente, em um mundo diferente, em um mundo obscuro, desconhecido, como diz ali no início. Não é fácil, não é nada fácil. Porém nós sempre temos a companhia e a ajuda de mentores espirituais. Basta fazer o que André Luiz nos ensina aqui neste livro, em sua passagem. A oração e o arrependimento fervoroso. Orar de coração. Procurar mudar. Nós temos essa oportunidade através desses conhecimentos, através da doutrina espírita, de nos transformar em pessoas melhores. Então, vamos procurar novos caminhos. Vamos procurar nos tornar novas pessoas. Bem, pessoal, esse aqui é os dois prefácios. A mensagem de Emmanuel e a mensagem de André Luiz. Próximo capítulo nós vamos estudar nas zonas inferiores e também este é o segundo vídeo que estou gravando. Vou colocar todos os vídeos do estudo do livro Nosso Lar em uma playlist para que vocês possam juntos comigo estudar, para que juntos podemos compreender. Na minha opinião, pessoal, além de ler o livro Nosso Lar, a melhor coisa que nós podemos fazer é ler e aprender um pouco sobre o que cada parágrafo, cada frase aqui quer nos dizer. Eu gosto bastante de fazer esse estudo bem detalhado, porque eu aprendo bastante e vou passando para vocês aquilo que eu compreendo. Muitas pessoas, às vezes, não querem estudar o livro Nosso Lar, assistir a um vídeo aqui no YouTube, geralmente vão ser vídeos que vão durar entre 30 a 45 minutos, 50 minutos. E para fazer esse vídeo aqui, pessoal, de 30 minutos, vocês vão achar longo. É aqui para ler, se eu fosse ler isso aqui era 5 minutos, nem isso. Eu estudei durante 2 dias. Eu estudei na quinta e na sexta, agora é sábado quando eu gravo esse vídeo, para poder compreender, para poder passar aquilo que eu queria passar em cada uma dessas partes. Espero que eu tenha conseguido passar essas informações, porque também não é fácil. Eu ia gravar esse vídeo ontem aconteceu muitas e muitas coisas, porque quando nós estamos tentando evoluir, isso vai acontecer com qualquer pessoa, quando nós estamos tentando mudar,
espíritos das trevas tentam nos desviar do caminho. Eu acho que eu comecei a gravar esse vídeo ontem umas 5, 6 vezes, cada vez acontecia alguma coisa. Hoje, agora há pouco, eu estava gravando, começaram os cachorros a gritar ali na frente, eu continuei, porque a gente não pode se deixar por vencer. E também aconteceu algo muito estranho ontem, pessoal, algo que foi sobrenatural. Se eu lembrar qualquer coisa, eu gravo em outro vídeo, porque eu não compreendi até agora o que foi que aconteceu. Realmente foi algo que eu não consigo explicar, eu não tenho conhecimento do que aconteceu para explicar. Isso quando eu tinha saído, mas eu tinha saído e meu pensamento estava aqui em gravar este vídeo, que eu não passei o dia tentando e não consegui. À noite tentei de novo, não consegui. Sempre aconteceu uma coisa, depois desse acontecimento eu tentei de novo, não consegui. E isso sempre vai acontecer. E a gente precisa se fortalecer. Não são esses fatos, esses acontecimentos que nós temos que nos entregar, porque senão a gente nunca cresce, a gente nunca evolui. Estar sempre em oração, estar sempre procurando melhorar, em sintonia positiva, procurar evitar sentimentos negativos. Muitas vezes são difíceis, o mundo ele está complicado. Muitas vezes nós estamos nossa paz e as pessoas vêm nos tirar a paz, mas nós não podemos deixar que as pessoas nos tirem a paz. Façam o Evangelho no Lar. Eu já gravei o vídeo ensinando. Tem também no canal como que nós fazemos. Para quem não tem o livro Evangelho no Lar, tem o PDF de todos esses livros. Não, esse aqui não, que eu acho que tem direitos autorais, eu não posso colocar. Mas de todos os livros dos Espíritos, do Pentateuco Espírito, tem o PDF gratuito para que vocês possam estudar, para que vocês possam ler. Não tem importância fazer o Evangelho no Lar em PDF. Só procurem não se distrair. Procurem não desativem a internet, para não ficar recebendo mensagem e tirar vocês do objetivo principal. Eu espero que de alguma forma eu possa ter ajudado, que alguma dessas mensagens possa ter auxiliado vocês. Estudem, pessoal, se quiserem um pouco mais ali sobre a separação da alma e do corpo, entre perguntas 154 e 155. A 155 é um pouco longa, por isso que eu não vou aprofundar aqui, e também eu vou estudar o Livro dos Espíritos depois, em um estudo separado. Agradeço a todos por terem assistido. Termino fazendo uma oração agradecendo aos Espíritos de Luz, aos Espíritos benfeitores espirituais, a Deus, a Jesus Cristo, por me dar esta oportunidade de estudo e aprendizado, para que, de alguma forma também, através desse estudo, eu possa estar ajudando outras pessoas que venham acompanhar o canal, para que essa mensagem possa tocar o coração de cada um, da necessidade que nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Que assim seja. Até o nosso próximo estudo, pessoal. Até mais e muito obrigado a todos.